Semana Vencer com Jesus, o Libertador Divino. Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus nessa semana tão especial aos nossos corações. A semana Vencer com Jesus, o Libertador Divino. A nossa inspiração são os 67 anos de trabalho do nosso querido irmão Paiva, presidente pregador da Religião Divina, na seara da boa vontade de Deus. Celebramos nessa semana os seus 82 anos de vida, que nos mostram como é possível conservar o espírito da juventude real, o espírito da disposição no bem. É justamente assim, perseverando em Cristo Jesus, como Ele sempre nos ensina a viver, honrando assim a história do Divino Mestre entre nós, nos seus exemplos de solidariedade que nós devemos multiplicar todos os dias. Aliás, o amor pela história e a história da boa vontade é algo que aprendemos com a história de vida do nosso querido irmão Paiva. Graças a ele, inclusive, nós descobrimos a primeira, em ordem cronológica, das proclamações feitas pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. As proclamações são grandes ensinamentos realizados pelo saudoso irmão Alziro Zarur e pelo irmão Paiva Neto, nos trazendo conceitos abrangentes, renovadores da mensagem de Jesus por meio da quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E um dia o irmão Paiva, ouvindo longas horas de gravações realizadas pelo saudoso irmão Alziro Zarur, encontrou uma preciosidade. Era uma pregação tão poderosa, tão profunda, que era mais que uma pregação comum, era uma verdadeira proclamação. Ele identificou essa mensagem de 4 de março de 1949 como a primeira proclamação, em ordem cronológica, das realizadas pela religião do terceiro milênio, a proclamação da boa vontade de Deus. Há 74 anos, portanto, em 4 de março de 1949, quando na Rádio Globo, no Rio de Janeiro, o saudoso irmão Alziro Zarur dava início ao programa Hora da Boa Vontade. Ele apresentou o Apocalipse de Jesus e o Evangelho do Cristo de Deus por intermédio desse canal de mídia bendito que é o programa Hora da Boa Vontade. E ao falar de Jesus, ao trazer os ensinamentos solidários do Cristo num planeta tão marcado pela desigualdade e num país tão marcado pela miséria, pela falta de acesso às oportunidades mínimas aos seres humanos, ele traz aos corações essa mobilização solidária. É da Hora da Boa Vontade que nascerá, um ano depois, a Legião da Boa Vontade, em 1º de janeiro de 1950. Por isso que essas datas são tão especiais para nós. Mas abrimos o programa de hoje, cuja inspiração é justamente o espírito da boa vontade, com essas palavras do saudoso irmão Alziro Zarur, que o irmão Paiva publicou no primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, na página 152, um destaque da proclamação da boa vontade, o subtítulo Paz aos de boa vontade. Palavras do saudoso irmão Alziro Zarur. Todas as religiões são boas quando pregam e praticam a solidariedade humana. As religiões orientam, consolam e amparam, mas não salvam ninguém. Cada um se salva pelas boas obras. Aos homens é possível enganar, mas a Deus ninguém engana. Portanto, as religiões são caminhos diferentes que conduzem ao mesmo ponto final, Deus. Mas é preciso que os que creem tenham boa vontade e não se odeiem em nome de Deus, porque Deus é amor e nada existe fora desse amor. Por isso, a nossa inspiração no programa de hoje é esse bendito conteúdo e o nosso tema, a vivência da boa vontade nas diferenças religiosas. Vamos aprender a conviver como irmãos. Ao seu coração, dedicamos este brado de decisão pelo Cristo, o Senhor da paz. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos.
Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem, nós vamos renovar estudando juntos a Bíblia Sagrada, sempre à luz do amor universal que Jesus veio ao mundo revelar. Vou te apresentar os convidados dessa edição, hoje conosco, a irmã Cláudia Isabel, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo trabalho da Religião Divina no interior do estado do Rio de Janeiro. As nossas boas-vindas à irmã Cláudia Isabel, e recebemos também o irmão Amarildo Clareando, embaixador da Boa Vontade no Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo, irmã Amarildo. Vai ser um estudo emocionante hoje. Vamos aprender a conviver com as diferenças religiosas, vamos nos lembrar dessa realidade. Somos irmãos e a nossa responsabilidade espiritual nos convoca ao cuidado solidário, generoso, pacífico com o nosso próximo. Então hoje o nosso estudo partirá de uma passagem muito especial do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Ela foi publicada pelo irmão Paiva aqui no livro Jesus, o Libertador Divino. Uma passagem que traduz algo muito profundo que o evangelista João, que aliás foi evangelista e profeta, é o que ele aprendeu com Jesus e sintetizou de forma brilhante na sua primeira epístola. Hoje nós estudaremos então o capítulo 4, versículos de 7º a 9º e de 16 a 21. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho de Jesus também, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos compreender essa linda passagem. Deus é amor. Escreve João, o evangelista profeta, do que aprendeu com Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o medo, porque o medo tem consigo a punição, e o que teme não é perfeito na caridade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nessa revelação extraordinária, a chave para o fim da desavença religiosa, irmã Cláudia Isabel. Esse é o espírito da boa vontade de Deus, é o espírito que congrega, que nos faz dialogar e que nos lembra que se cremos em Deus,
como João aqui, com tanta fidelidade, né, transmite a consciência que o Cristo lhe concedeu, então nós precisamos aprender a amar os filhos de Deus. Com certeza, e essa boa vontade, que é toda a alma da religião divina, da legião da boa vontade, é aquela boa vontade que os anjos cantaram quando veio ao mundo pela primeira vez o Mestre amado Jesus. Os pastores no campo cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra aos de boa vontade. Então é a boa vontade fundamentada nas leis de Deus. E aqui, nesse Santo Evangelho de hoje, João Evangelista, inspirado pelo próprio Cristo, diz que Deus é caridade. E para que a gente esteja na caridade, é preciso que nós tenhamos esse sentimento de boa vontade. E boa vontade em todos os momentos da vida, porque boa vontade quando está todo mundo pensando igual é fácil, mas quando tem a diferença de pensamento, um é de uma tradição religiosa, outro nem as tem, então é ali que a gente tem que exercitar a boa vontade. E a religião divina, ela pratica esse Natal permanente, levando aos lares a palavra ecumênica do templo da boa vontade, o templo das almas benditas, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, veja, né, que monumento erguido à fraternidade leal. Isso tudo, se não tiver boa vontade entre os relacionamentos familiares, como podemos então estar nessa assertiva de João, quando ele diz, nós amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Então, se Jesus nos amou primeiro, nós temos que fazer deste amor ações práticas no nosso dia a dia. E que a religião divina, com a legião da boa vontade, as instituições da boa vontade, tem esse dístimo por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, no exercício pleno do Natal permanente da religião divina. É para que também pelas nossas obras, irmão Amarildo, cantem os anjos, né? Mais uma vez, paz na terra aos de boa vontade, pela nossa atitude de entendimento, pela nossa compreensão, pelo nosso diálogo, né? Que a gente não faça da nossa crença, da nossa espiritualidade, olha que absurdo isso, né? Um cavalo de batalha. Como? Tem que ser o contrário, né? A nossa crença, a nossa espiritualidade precisa fazer renascer entre nós Jesus. Então a gente precisa desse espírito, né? De amor, de compreensão. Exatamente, a boa vontade, assim como o amor, é a base de tudo, né? De toda a vida na Terra. O planeta Terra foi criado por causa deste amor, pela boa vontade de Deus para conosco. Por todo o amor que Ele tem para a humanidade, a maior prova delas é apresentar o seu Filho amado à Terra, o seu Filho amado Jesus, que veio pessoalmente deste mundo ainda de incompreensão, de tanto sofrimento. Para quê? Para mostrar que a boa vontade, de fato, a boa vontade de Deus precisa estar à frente de tudo. E eu estava me recordando aqui que não poderia ter sido outro evangelista, senão João, o evangelista amado, né, o profeta, o evangelista profeta, que ao anunciar o novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, está no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, apresenta também aqui Deus, né, como a base de tudo. Deus é amor. Como posso dizer que amo a Deus se eu não compreendo o outro que pensa diferente ou tem uma crença diferente? Na verdade, as crenças, elas são importantes na Terra na medida em que elas mostram o caminho, confortam os corações, mostram o caminho que nós devemos seguir. Mas no final, ao final de tudo, todos devem seguir o seu próprio caminho. A paz, por exemplo, é nós quem criamos. É o ser humano quem cria essa paz dentro de si. Nós precisamos, de fato, compreender, né, que este amor, que é a base de tudo, deve ser também a base na sociedade, na família, na compreensão, no respeito ao semelhante, né, no fim da violência, no fim da intolerância, principalmente a intolerância religiosa, já que estamos falando aqui do amor de Deus, né? Então a intolerância religiosa, é algo que não pode existir dentro daquele que se considera cristão, que vive de fato o amor de Deus dentro do seu coração, deve amar o seu semelhante, mesmo que ele tenha um pensamento diferente do nosso. Mas no final de tudo, todos nós seremos abraçados, né, estaremos nos braços amorosos de Jesus, que ama todos por igual e nos dá, então, a oportunidade de evolução
neste planeta. É também a boa vontade de Deus para conosco, Sim. dando o planeta Terra bonito, uma vida para que a gente possa evoluir, crescer, né, e evoluir espiritualmente cada vez mais. Gente, como isso tem tudo a ver mesmo com a educação da nossa vontade, né? Porque muitas vezes é o nosso querer, a vontade de ter razão, a vontade de dar a palavra final, a vontade de as coisas serem do nosso jeito. Esse querer, essa vontade, né, em desequilíbrio ou deseducada, que acaba instalando um clima de guerra dentro do nosso próprio lar. Então vem Jesus e nos ensina não a sufocar a nossa vontade, mas a educar a nossa vontade no amor divino, para que ela se pareça mais com a boa vontade de Deus, que é a vontade da paz, do entendimento, da paciência, do respeito, tudo que a gente quer receber. Mas será que a gente tem dedicado isso de forma suficiente ao próximo? Deus está presente. Meu nome é Elizabeth Batista dos Santos, eu tenho 10 anos e sou de Cascavel, Paraná. Bom, hoje eu vou responder a pergunta, que é: quais ações de boa vontade podemos fazer para mudar o mundo? A gente tem que, em primeiro lugar, respeitar todas as religiões, né? Acima de tudo, muito respeito. E a gente também pode ajudar as pessoas, tipo, um vizinho meu, ele perdeu o emprego e ele tá meio triste, tá muito triste. Daí você pode ir lá e não só falar pra ele fazer uma prece, né? Mas fazer a prece com ele, porque isso é a verdadeira solidariedade humana, né? E então é isso, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Tchau! Tchau, obrigada Elizabeth, brilhando, soldadinhos de Deus da religião divina, aqui representados pela Elizabeth Batista dos Santos, de 10 anos de idade, de Cascavel, no Paraná, brilhando, trazendo reflexões, além de muito fiéis, assim, a gente pensa nessa fidelidade a Jesus, né, que é tão preciosa para que a gente não se perca, né, no caminho, mas também gostei do seu pensamento essencialmente prático, Elizabeth, porque a gente sabe dessas coisas todas, acredita no Cristo, mas faz o quê, né? Precisa demonstrar na nossa atitude. Sensacional. Daqui a pouquinho o irmão Amarildo, a irmã Cláudia Isabel vão comentar também as suas considerações, mas para trazer aqui para o nosso debate, né, essa profundidade do que significa o exercício, a vivência da boa vontade. Nas diferenças religiosas, nós recorremos ao Manifesto da Boa Vontade, essa conferência que o irmão Paiva trouxe, um discurso seu de improviso que está à disposição de todos no blog paivaneto.com. Na parte 4 do Manifesto da Boa Vontade, ele nos traz essas considerações de 21 de outubro de 1991, no lançamento da pedra fundamental do Parlamundi da LBV em Brasília, Distrito Federal. Quando falamos na união de todos pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se, pensando em capitulação de seus pontos de vista na enfadonha planura de uma união despersonalizada, o automatismo humano deplorável. Não é nada disso. Na democracia ecumênica, todos têm o dever de expressar civilizadamente suas ideias, sua maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de pensar diferente. Já dizia Gandhi que, abre aspas, divergência de opinião não deve ser jamais motivo para hostilidade, fechar aspas. E foi por pensar assim que o Mahatma tornou-se o libertador do seu povo. O dever de expressar ao cidadão civilizadamente o seu ponto de vista não significa que, para viger a democracia, tenha ele de ser o vencedor. Pelo contrário, democrático é saber conviver também com a derrota. Quem isto não aceita não sabe o que é democracia. Ademais, o que é derrota? Não se faz uma boa alimentação com uma única substância. Ninguém aguenta só arroz, só feijão, só fubá. É na mistura de tudo que se forma aquele alimento que mantém dignamente o corpo vivo. Pois é nessa gama de opiniões diversas, mas de sentimentos unidos, solidários, compreendendo que todos somos irmãos, que está a substância moral e espiritual que levanta uma pátria dentro da verdadeira democracia. Olha, são só 2 parágrafos, né? O texto é muito maior, é todo ele apaixonante e a gente percebe, irmã Cláudia Isabel, esse tom, né, do amor à diversidade. O irmão Paiva, mantendo absoluta fidelidade ao que Jesus nos ensinou, ele nos convida ao convívio
na diversidade, nós somos diferentes, nós vamos continuar pensando de forma diferente, mas com o sentimento da colaboração, da união, do espírito solidário que garanta as condições para o diálogo e para a cooperação entre nós no dia a dia. Perfeitamente, é isso mesmo. O Pai, com muita sabedoria, nos traz essa colocação de que é na diversidade que nós aprendemos um com o outro, porque ninguém aguenta só uma visão de uma situação. Ali eles colocam até, né, só arroz, só feijão, só fubá, ninguém aguenta. Então é na diversidade que nós encontramos a unidade. E para encontrar essa unidade na diversidade que a religião divina professa, é preciso que nós tenhamos essa boa vontade. Essa boa vontade que é também no momento em que você perde até ali o sentido de que a sua opinião não foi, digamos assim, a prioritária, que foi a que foi escolhida, você saber conviver com aquele momento. Bom, o outro irmão, ele teve uma opinião melhor do que a minha, então, com boa vontade, eu aceito. Então, na democracia divina, eu achei interessante, muito importante isso. Na democracia divina, nosso irmão Paiva diz que a gente aprende também a entender o que é a derrota, né? Porque, na verdade, não existe derrota, né? Existe aquele ponto de vista que, às vezes, você acha que é o mais importante. Mas, quando se tem boa vontade, se tem esse amor, se tem essa visão mais abrangente de que nós não somos ninguém, é dono da verdade, nós convivemos com o outro, seja de uma tradição religiosa dentro da nossa casa, seja no meio do trabalho também, no ambiente profissional. A gente não vai entrar em conflito, em contendas. Então, nesse manifesto da boa vontade, está realmente uma grande opção para que a gente repense, né, as nossas formas de agir, de pensar, de até mesmo, quando vier algo diferente do que a gente pensa, a gente não ir logo, não, pera lá, não é assim não, que isso? A gente dá realmente o direito à pessoa falar, ouvir a pessoa, para que então a gente possa até aprender alguma coisa com a colocação daquela pessoa. E aí nós vamos entender, vamos concluir de que nós estamos uns aprendendo com os outros, e todos nós juntos aprendendo com Deus, através desse amor infinito, dessa solidariedade, dessa fraternidade. E isso tudo, a religião do terceiro milênio, as instituições da boa vontade, elas pregam e vivem isso no seu dia a dia. Basta ver aí o trabalho, né, que é realizado pelos pregadores nos lares, que muitas vezes nós visitamos os lares de pessoas que são de diversas tradições religiosas ali naquele mesmo ambiente. E na cruzada do novo mandamento de Jesus, o campo neutro ali do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, disse o mestre de Jesus, nós encontramos ali, todo mundo fica feliz, todo mundo ora junto, todo mundo se dá as mãos. É a vivência desse ecumenismo, dessa fraternidade real, que o mundo tanto precisa, porque nós estamos vivendo épocas que, se a gente não se unir, não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, essa é a hora da boa vontade. Por isso, a gente agradece muito estar nessa obra da boa vontade, né? Estar podendo falar da proclamação da boa vontade, que foi trazida pelo saudoso irmão Zarura, 4 de março de 1949, nessa proclamação que o irmão Paiva fez ali, colheu essas joias, né? E publicou nas Sagradas Diretrizes Espirituais, volume 1º, da religião de Deus. E nós estamos a estudar. São páginas que a gente pode estudar aqui em 1000 anos para aprender, né, a ter na prática, como falou a Letícia aí, no convivência com o próximo, que Jesus é o símbolo máximo da boa vontade. Ele teve boa vontade em todos os momentos, até com aqueles que não pensavam como o Cristo de Deus. A gente lembra aqui aquele trecho do Evangelho, né, que ele ia entrar numa aldeia de samaritanos, e aí eles não deixaram Jesus entrar naquela aldeia, né, porque ele não estava vestido de acordo com o costume. E aí Jesus falou, bom, então tá bom, vamos para outros lugares, porque me convém levar a palavra do reino de Deus aos corações. Então, ele não entrou ali em contenda, né? Então, Jesus, para nós, ele é a base dessa boa vontade de Deus, que trouxe ao mundo essa grande solução para os problemas, porque não há soluções fora da boa vontade de Deus no mundo. Se todo mundo tiver um pouquinho de boa vontade na economia, na filosofia, na religião, na arte, no esporte,
na casa da gente, né? Nós vamos resolver o problema da humanidade e sermos felizes, porque Jesus quer que nós sejamos felizes. Sim, sim. É a gente abrir mão, irmão Amarildo, está no centro, né, do exercício da boa vontade, abrir mão das prevenções pessoais, abrir mão da nossa arrogância, né, do nosso orgulho e criar espaço dentro de nós para esse amparo que vem do próximo, né, para a solução que a outra pessoa pode ter, um outro ponto de vista, alguma coisa que vai nos ensinar. Porque assim, na pior das hipóteses, a gente pelo menos vai conhecer melhor o nosso próprio pensamento, que a gente vai pensar, nossa, eu realmente não penso como essa pessoa, né? Não vai acabar o mundo se a gente discordar, né? Vai ficar tudo bem. A questão é isso que Jesus está mostrando para nós, que nós temos maturidade, nós somos capazes de conviver. Exatamente, e é tão interessante esse estudo que estamos fazendo aqui, porque a gente pode, por exemplo, citar o exemplo da ciência, né? A ciência do século XVIII, do século XIX, do século XX, é a mesma, mas que vai se complementando, né? Imagina que um cientista ficasse indignado com aquilo que o outro cientista criou. Na verdade, ele deu o pontapé inicial, né? E a partir daí, nos próximos séculos seguintes, eles foram aprimorando, foram crescendo. Então vejam que, né, nada pode fugir dessa evolução espiritual e material também, porque tudo começa nesses pensamentos diferentes, que naquele momento parece divergente, mas na verdade é um início, né, de uma revolução, de uma transformação. Quantas transformações se deram na ciência e nós podemos verificar que foi um complemento do que o outro iniciou. Então, assim também deve ser no campo religioso. Afinal de contas, todos têm um fundamento principal, né, no campo religioso, que é Deus. Às vezes a pessoa acredita ou conhece com nomes diferentes, mas é o mesmo Deus, criador do universo, aquele que criou um planeta belíssimo, criou tanta diversidade para que a gente pudesse usufruir. Imagina se tivesse apenas o calor, ou se tivesse apenas o frio, né? Ou se tivesse um alimento só. Então, olha a diversidade que Deus criou para o universo, para o planeta Terra, para o ser humano, que ensina a religião divina, é a obra máxima de Deus. Então, concluindo aqui o raciocínio, lembrando que aquele pensamento do saudoso irmão Zarur, num poema, que ele diz que a criança ensina o homem, né? Veja que os soldadinhos de Deus, aí do norte do Paraná, que trouxe para nós essa reflexão a respeito da oração. Olha, por que pedir para aquela pessoa orar para resolver o problema dele? Não, vamos orar com ela. Então, isso é um gesto de boa vontade, é a boa vontade de Deus unindo a nossa boa vontade. É verdade. Você ofereceu o melhor da sua religiosidade para tocar o coração daquela pessoa. Então, as nossas diferenças religiosas não serão acionadas para uma disputa, e sim para se complementar, né? Não é à toa que o irmão Paiva está falando na união de todos pelo bem de todos. Esse é o exercício ecumênico que nós aprendemos com Jesus. Hoje nós estamos aprendendo sobre a vivência da boa vontade nas diferenças religiosas, né? No convívio, quando nós somos professantes de diferentes tradições de fé, ou quando existem pessoas na nossa vida que não professam nenhuma tradição e que, obviamente, sendo caras ao nosso coração, né, precisam de todo cuidado, todo respeito. Aliás, esse é o tratamento que nós devemos a todas as criaturas. Respeito, bondade, trato justo, isso Jesus nos ensinou a fazer sempre, mesmo quando não conhecemos, quando é um contato eventual que a gente tenha com alguém, nós estamos sempre na presença de uma filha de Deus, de um filho de Deus. Hoje estamos aprendendo muito sobre a potência da boa vontade. Então nós vamos voltar a palavra aos soldadinhos de Deus da religião divina. Eles estão dizendo quais ações de boa vontade nós podemos realizar para mudar o mundo. E nós vamos ouvir agora mais duas crianças amigas de Jesus nos ensinando a esse respeito. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O meu nome é Lara Maria, tenho 5 anos e sou do Porto. Eu ajudo o planeta Terra. Eu dou carinho ao planeta Terra. As pessoas, quando querem ajuda, nós ajudamos. Dá carinho às pessoas.
dar beijinhos, partilhar as coisas e dar uma boa ação para as outras pessoas. Boas ações, dar carinho aos animais, vamos reciclar, pôr o lixo certo, os caixotes certos, não pôr o lixo da água, não pôr o lixo das cabeças dos outros. Para criarmos um mundo melhor, precisamos respeitar a religião de cada um e a etnia de cada um. Ajudando o próximo também é uma forma de construir um mundo melhor, ajudando os colegas, ajudando os pais com as tarefas, ajudando a professora e os avós. E o último exemplo, ajudar o planeta Terra, jogando lixo no lixo, não desperdiçando água e não maltratando os animais, também é uma forma de construir um mundo melhor. Sensacionais essas ideias, essas práticas que vocês sugeriram com toda a autoridade de quem vive. Ouvimos o querido Paulo Vieira do Nascimento, de 10 anos, de São Paulo, capital Brasil. Parabéns, Paulo, isso mesmo, respeitem todas as dimensões da nossa vida, as pessoas de todas as cores, de todas as crenças, o cuidado com o meio ambiente. Parabéns, adorei as suas dicas. E ouvimos também a Lara Maria, de 5 anos de idade, do Porto, em Portugal, trazendo as suas considerações, os seus exemplos, muito carinho, muito respeito, muito cuidado com o planeta e com as pessoas que aqui vivem. Participem sempre. Foi inspirador, né, irmão Amarildo? Ouvir os soldadinhos de Deus da religião divina falando com tanta propriedade do que eles aprendem com Jesus. É muito inspirador, não é à toa que o Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino do céu. Realmente as crianças vão olhando, né, o próximo com um olhar diferente. Nós precisamos aprender isso com elas, olhar com um sentimento puro, com um sentimento de amor, de fraternidade, para que a gente possa, ao imitá-las, poder agir de forma honesta, agir com amor, né? Agir com entendimento, sabendo que o outro, aquele que está ali perto da gente, é aquele próximo de que o Cristo ecumênico fala no seu Evangelho, né? O próximo é aquele primeiro que está diante de nós. Inclusive, eles deixaram aí o grande exemplo do planeta Terra, como temos que cuidar do nosso planeta, que esse orbe extraordinário que Deus nos deu, como um grande compromisso, né, de ajudá-lo para que ele possa também nos ajudar no cumprimento da nossa agenda espiritual, nosso compromisso espiritual que assumimos diante do Pai Celeste. Perfeito. Irmã Cláudia Isabel, os soldadinhos de Deus da religião divina, eles têm tanta autoridade no exercício da boa vontade que eles não acreditam em coisas impossíveis, né? E essa é uma das máximas, né, da pregação da religião divina. A gente ouve as crianças falando e a gente acredita que é fácil fazer, né? Porque elas não enxergam, né, dificuldade. E a gente vai crescendo e muitas vezes vai perdendo a capacidade de enxergar o que existe além da dificuldade e continuar acreditando no futuro e na nossa força de realização no bem. Enquanto os soldadinhos de Deus da religião divina falavam aí belamente, eu me lembrei daquele pensamento do nosso irmão Paiva que disse: quando a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível de ser realizado. Na palavra dos soldadinhos de Deus isso ficou bem claro, né? Porque ali a preocupação deles com o meio ambiente, com o coleguinha, que é de outra religião lá na escola, e dos animaizinhos também, o afeto com o irmãozinho, sempre abraçar. Então, tudo isso já é a construção de um mundo novo, porque a boa vontade é uma força tão poderosa que a partir da criança, quando dentro desses ditames da espiritualidade ecumênica, ela vai ser o elemento de transformação do mundo, adultos melhores, né, jovens cada vez mais integrados, né, nesse ideal de boa vontade, que tudo que nós queremos, e até a gente deixa essa dica, essa boa prática para as famílias que estão nos acompanhando, é trazer os seus crianças, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para as aulas de moral ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é uma super
opção de boa vontade, né? A mamãe, o papai, não ver obstáculos em trazer a criança para a igreja da religião divina. Todos os sábados, às 16 horas, paralelamente à cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, de forma lúdica, as orientadoras voluntárias da religião divina se reúnem com as crianças que estão com seus papais, vovós, seus tios na igreja e aprendem lições como esta que nós acabamos de ouvir. Olha a boa vontade aí, transformando o mundo para melhor a partir do coração da criança. Então fica essa dica, você que nos acompanha, participe. Aula ecumênica, uma iniciativa de boa vontade, fazendo um mundo melhor. Irmã Cláudia Isabel, poderia deixar um dos endereços aí no estado do Rio de Janeiro para que as pessoas possam participar com as suas crianças? Pois não, sim, deixar aqui, por exemplo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Avenida Nilo Peçanha, 1190, no Parque Lafayette. Você pode, neste sábado, levar a sua filha, seu filho. E olha, não tem problema que se você ainda não conhece a Igreja Ecumênica da Religião Divina, porque nós temos lá os diáconos, diaconisas na recepção, que vão acolher você, toda a sua família, com muito carinho. E você vai ver com a irmã Yasmin Ferreira, que é a coordenadora das AMES em Duque de Caxias, como é bom levar a nossa criança para a aula de moral ecumênica na ambiência, no ambiente sagrado da religião divina. Você vai ver a mudança de comportamento para que essa vivência da boa vontade de Deus aconteça no dia a dia da criança, né? Na escola, no lar, enfim, em todos os momentos, no lazer também, na consciência de que a criança precisa realmente ter um direcionamento cuidadoso, um direcionamento amoroso, afetuoso. E tudo isso você encontra, meu irmão, minha irmã, que está aí acompanhando o Assunto é Jesus, na religião divina, mais perto de você. Isso mesmo. Antes da gente prosseguir o estudo, o irmão Amarildo pode trazer um dos endereços do Triângulo Mineiro? Claro, com todo prazer. Na Igreja Ecumênica da Religião Divina de Ituiutaba, nesse sábado também, às 4 horas da tarde, você pode procurar as professoras, a professora Maria Dora e a irmã Renata Marielli, que são as responsáveis pela AME, Aulas de Moral Ecumênica em Ituiutaba. A Rua 28, número 1876, esquina com a 33A, Centro, Ituiutaba, aqui no Triângulo Mineiro. Muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir a irmã Amarildo e a irmã Cláudia Isabel trazendo os nomes das orientadoras responsáveis pelo trabalho, respectivamente, na Ituiutaba e Duque de Caxias, porque, gente, olha, por esse Brasil e pelo mundo afora, são tão dedicadas e dedicados os trabalhadores da religião divina que atuam com os soldadinhos de Deus. É um trabalho lindo, gente. Então, essas orientadoras, esses orientadores fazem um trabalho voluntário e é tão bonito porque é um acolhimento tão especial que as crianças recebem, as crianças da sua vida, né? Os seus filhos, enteados, netos, sobrinhos, afilhados merecem essa experiência muito feliz. Por isso que a gente deixa aqui o endereço na internet da Religião Divina para você conhecer a localidade mais próxima, né? A Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio mais próxima da sua casa e trazer as suas crianças para essa experiência de paz. É transformador. Aqui no livro Jesus, o Libertador Divino, na página 254, o irmão Paiva nos ensina: ide e pregai. Jesus não espera palavras, exige dedicação. Assim devem agir todos aqueles que estão nestas casas de Deus. Essa é a missão de cada um. Homem, mulher, jovem, criança e espírito, alma bendita da boa vontade de Deus, de qualquer crença que saiba que na solidariedade espiritual, humana e social está a nossa sobrevivência como povo, como humanidade. Creiam vocês, creia cada um conforme o compromisso assumido com Deus, com Jesus e com a bendita influência fraterna, impulsionadora, confortadora, curativa do Espírito Santo. Esse parágrafo, irmão Amarildo, ele é tão comovente, ele nos convoca, né, de uma forma tão efetiva. Creiam vocês, creia cada um conforme o compromisso assumido com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Nós trouxemos esse compromisso de paz. Então estamos aqui, vivendo em família, ou na convivência em comunidade, no nosso ambiente profissional, onde for.
Aí a gente enfrenta, por exemplo, né, uma diferença de opinião. Uma pessoa que crê em Deus de uma forma que a gente não entende, né, de uma maneira que a gente nunca ouviu falar, né, tem tradições, participa de celebrações, frequenta um espaço santo que a gente nunca conheceu, né, e que pode até não fazer sentido para a gente no primeiro momento. Então nós estamos sendo chamados nessa hora a viver esse compromisso de paz que nós assumimos com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, né? Exatamente, inclusive o irmão Paiva chama a atenção aqui porque é uma questão de sobrevivência como povo, né? Como ser humano, como humanidade. Então é muito importante que todos vivam nesse amor fraterno. Quando o Cristo ecumênico, no seu Evangelho, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide pregar, ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho, dizei a todos onde entrar, o reino de Deus está próximo. Então esse reino de Deus é o reino do amor, da fraternidade, transcende qualquer credo, qualquer religião, qualquer pensamento que possa dividir, porque ele une a todos. Então a questão da sobrevivência, sobreviver, é justamente buscar em Jesus essa força divina para que a gente possa tratar o nosso semelhante como Jesus tratava, né? Possamos falar para as pessoas como Jesus falava e agir no nosso dia a dia como Jesus agia com o nosso semelhante. Que pregação pode ser maior do que essa, né? O que diz mais sobre Jesus, irmã Cláudia Isabel, do que tratar alguém com respeito, do que ouvir a pessoa falando da sua crença, né, com todo cuidado, com toda a atenção, né, do que tratar com generosidade a maneira como a pessoa é, né? Quando a gente acolhe isso, né, e aqui espírito de generosidade, não estou falando essa coisa falsa do tipo, eu sou tão maravilhoso que eu te ouvirei, não é isso, mas é a gente ter esse acolhimento, né, de falar, nossa, como é bom conviver com você, exatamente como você é, você não precisa me provar nada. Eu já sei que você é amada por Deus, amado por Deus da sua maneira, e essa maneira de existir é justa, né? Então, quando a gente vive dessa forma, essa é a grande pregação, né, do Evangelho de Jesus que nós podemos promover. Com certeza, e eu lembro que o templo da boa vontade, o templo do ecumenismo irrestrito, ele propicia isso, porque lá na porta do Templo da Boa Vontade, também nas igrejas ecumênicas, ninguém é perguntado na porta qual religião que professa. Sim. Todos são recebidos igualmente, com muito amor, carinho, respeito, boa vontade. Muitas pessoas chegam de outras tradições religiosas na religião de Deus e elas participam da cruzada, levam seus filhos. Foi o caso na igreja ecumênica de Nilópolis, uma irmã de uma determinada corrente ideológica levou seus filhos lá para a aula de moral ecumênica, porque uma amiga convidou-a para ir na cruzada. E a orientadora da aula de moral ecumênica, a irmã Michele Crisóstomo Luz, ela ficou muito feliz, que naquele dia tínhamos lá quase que 20 crianças, né, na sala de moral ecumênica, porque essa irmã da outra tradição religiosa, ela falou, não, eu quero vir aqui também, aqui fala de Jesus. Então eu quero vir para a religião de Deus também. Eu vou na minha religião e venho aqui porque aqui eu também achei acolhimento. Então um grande abraço também a Michele Crisóstomo Luz, que está aí ligadinha no assunto de Jesus. Ela é da igreja em Nilópolis. E você que está lá em Nilópolis, você pode nesse sábado também participar com a sua família, seus filhos, na cruzada do Novo Mandamento de Jesus, lá na Avenida Getúlio Vargas, 1627, no centro de Nilópolis. Eu quis dar esse exemplo porque Sim. realmente fica patente que, com boa vontade, nós derrubamos as barreiras que separam seres humanos e espirituais. Exatamente. De repente alguém está assistindo e falando assim, nossa, mas que curioso, né? Porque eles estão falando de respeito à diversidade religiosa, né? E estão falando da sede espiritual deles, né? Que é o Templo da Boa Vontade. E é isso mesmo, porque a religião de Deus, né, tem por sede espiritual um templo cuja vocação é o acolhimento universal. Ele foi erguido para as pessoas de todas as religiões. Não apenas para quem professa a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ele foi erguido para as pessoas, inclusive, que não se consideram religiosas e que têm outros caminhos para expressar a sua grandeza de alma, a força da sua consciência. Tem gente que expressa isso pela filosofia, pelo esporte, pela arte, pela ciência, por muitos caminhos. E nós vamos para lá, inclusive. A irmã Maria Helena, pregadora ecumênica da religião divina,
que responde pela ação da religião do Terceiro Milênio no Distrito Federal, vai nos apresentar pelo menos um pouquinho dessa ambiência maravilhosa, acolhedora e santa do Templo da Boa Vontade de Deus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos no Templo da Boa Vontade, também conhecido como Templo da Paz, a pirâmide das almas benditas, dos espíritos luminosos. Esse espaço que nos dá a oportunidade deste encontro com Deus, a oportunidade desta conexão com a espiritualidade superior, abriga as pessoas que vêm em busca da paz interior, independente de crenças, descrenças, independente das etnias, dos partidos políticos, times de futebol. Aqui são todos muito bem-vindos, para que possam elevar o seu pensamento a Deus e, através deste contato, trazer as respostas que nós tanto precisamos para os desafios diários. Através da prece, da reza, através da oração, são várias formas de fazermos a mesma coisa, falarmos com o nosso Pai Celestial, com essas forças benditas que comandam e governam a cada um de nós. É a oportunidade sagrada que todos nós temos aqui no Templo da Boa Vontade. O templo tem um nome apropriado, ele é realmente um templo de paz. Eu gosto de vir aqui fazer a meditação e o que eu sinto é isso, é uma paz muito grande. Eu frequento o templo há mais de 20 anos. Eu estou tentando aqui me lembrar, mas eu acredito que eu me lembro da época que o templo foi inaugurado. E teve épocas assim de vir à noite, era rotina passar aqui antes de ir para casa e fazer a meditação. Eu sou muito adepta da meditação, eu acho que é uma boa conexão espiritual, uma boa conexão interior também. E me agrada muito o fato do templo ser ecumênico, né? É bem abrangente, abrange qualquer religião. E a energia daqui é muito boa mesmo. Eu também acredito muito na energia dos cristais, né? E esse cristal daqui é poderoso. Eu acho que a gente tem que cuidar tanto do corpo, quanto da mente, quanto do espírito, quanto da energia. E aqui é realmente um lugar de recarregar as energias. Por isso eu indico o templo, que é mais do que um turismo, né? Ainda agrega esse valor espiritual e energético. Como moradora de Brasília, eu sempre passava aqui perto, sempre via, tive curiosidade, uma vez eu vim, conheci, senti energia muito boa aqui. Em 2006 eu fui diagnosticada com câncer, tive linfoma, aí foram mais de 2 anos de tratamento, né? Foi um tratamento bem complicado. Aí no dia que eu fui receber meu retorno final no médico, que eu ia ou não continuar o tratamento, se eu tinha entrado no período de remissão, né? Eles não falam cura, remissão. Eu passei aqui antes. Aí eu fiz todo a espiral, aí quando eu cheguei no meio ali, perto dos cristais ali, e o foco inicial do câncer foi meu fêmur, tanto é que eu quase perdi minha perna, né? Eu senti uma energia muito grande ali no fêmur, assim, foi uma energia assim, como se estivesse restaurando o osso todo ali, o fêmur, sabe? Aí me deu tranquilidade, porque eu tava com medo de enfrentar o médico, que eles iam passar pra mim, né? E deu tudo certo, tô aqui com a perna, né? Fui curada, muita gratidão, aqui é uma energia excelente, aqui é uma energia que é diferente, uma energia limpa, assim, uma energia boa, pura, sabe? Você fazer esse trajeto, eu cheguei hoje com muito problema, aqui, muita coisa na cabeça e tô saindo daqui, posso te garantir em paz. Olha, compensa vir, viu? Aqui é maravilhoso, a energia é deliciosa. E não só com problema de saúde, mas com todo tipo de problema, que a gente sai restaurado, aqui fortalecido. O Templo da Boa Vontade está há 33 anos de portas abertas, acolhendo a todos aqueles que vêm fazer a sua prece, sua conexão com Deus. Está localizado aqui em Brasília,
na 915, no finalzinho da Asa Sul, aqui no Distrito Federal. Você também é o nosso convidado. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, irmã Maria Helena. Obrigada às peregrinas que compartilharam conosco a sua história. Gente, esse é o templo da boa vontade, não é à toa que ele tem esse nome. É porque é pela boa vontade que a gente aprende a viver na diversidade, que a gente aprende a conhecer o melhor que habita em nós e nos nossos irmãos. E você será acolhida, acolhido com esse respeito e esse amor para esse aprendizado divino no templo da boa vontade, nossa sede espiritual, e em todas as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Para conhecer o endereço mais próximo da sua casa, mande a sua mensagem para a Central de Relacionamento da Religião Divina, código 11 99603 1330. E assim chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo muito a sua participação, agradecendo também a presença dos nossos convidados. Por favor, voltem outras vezes e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.